pessoal, então vamos lá. Essa aula aqui vai ser um pouquinho mais complexa, tá? Não é uma coisa muito difícil, só que é uma coisa que vocês têm que fazer com um pouquinho mais de atenção, porque envolve aqui um pouquinho de detalhes de alguma coisa que a gente vai fazer aqui, que é o que vai diferenciar a nossa arte, tá? Então a gente vai começar aqui criando um designer. Eu vou pegar um designer para Instagram, 1080 por 1350, tá? O que diferencia aqui, pessoal, é a criatividade, tá? Quanto mais criatividade vocês tiverem, mais artes incríveis vocês vão criar, tá? Então essa arte aqui, a gente vai fazer aqui uma latinha cortada. No caso, eu peguei uma latinha de refrigerante de laranja, tá? E vocês podem fazer aí com qualquer tipo de latinha, ou até mesmo uma garrafa ou outro objeto, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem a essência dessa aula aqui e reproduzissem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar para download aí alguns materiais que eu separei aqui para vocês, para essa aula não ficar muito grande, justamente porque ela é um pouquinho mais complexa que as outras, tá? E esse efeito aqui muitas pessoas juram que não tem como fazer dentro do Canva, né? Mas tem como sim, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no upload e vai fazer o upload aqui dos materiais, tá? Eu vou já fazer o upload de todos esses materiais aqui. Eu vou deixar esses aqui separados. São esses 4 materiais aqui que a gente vai precisar, tá? Depois você pode pegar e baixar. Inclusive, se vocês quiserem, não precisa nem ser necessariamente esses aqui, tá? Você pode pegar outra aí semelhante, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar a latinha aqui. E já vou fazer um ajuste aqui, ó, nas laterais dela, para essa imagem não ficar muito espaçosa, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa lata em 3 partes, tá? Para a gente fazer isso, eu vou precisar dividir ela em 3. Então eu vou duplicar ela, vou triplicar na verdade. Eu vou deixar 3 latas aqui de Fanta, cada uma vai representar uma parte da lata, tá? Então já vou deixar elas mais ou menos do tamanho que eu quero. Vou até apagar aqui e já vou deixar mais ou menos do tamanho que eu quero, que depois eu não preciso ficar fazendo muito ajuste, ó. Eu quero deixar ela mais ou menos esse tamanho. Agora eu triplico ela aqui e vou deixar ela de lado aqui um pouquinho para a gente utilizar daqui a pouco, tá? Então o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou diminuir aqui, ó, tá? Eu vou pegar ela dessa forma aqui, eu posso até rotacionar ela um pouquinho mais e vou diminuir aqui, deixar mais ou menos assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tampa da laranja aqui e eu posso simplesmente ajustar ela aqui com a minha latinha, tá? Então eu vou ter que dar uma leve inclinada nela aqui e eu vou fazer esse ajuste aqui nela, tá vendo? Como se ela fosse a tampinha, tá? Então eu vou dar um zoom para não ficar alguma coisa muito diferente, para eu conseguir ir ajustando, tá? Então eu vou fazer um ajuste aqui, ó. Acho que dessa forma aqui já ficou legal, tá? Então, rapidamente, você consegue perceber que a gente já fez aqui uma parte da latinha cortada, tá? Então a gente pode inclusive selecionar isso daqui tudo e agrupar para ficar uma parte do elemento, tá certo? Então aqui a gente já fez uma parte da latinha e a gente pode seguir para a segunda parte, tá? Então eu vou pegar a segunda latinha aqui e vou diminuir um pouquinho e vou diminuir aqui também. Vou pegar um pouco acima aqui e vou pegar um pouco acima do logo aqui, tá? Vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Então, dessa forma aqui que a gente está fazendo aqui, você já vai conseguir ver que a gente fez um corte na latinha. E aí tem um detalhe. Como que a gente vai fazer para essa parte aqui não ficar estranha, né? Então, o que eu recomendo você fazer? Você vem aqui nos elementos
e procura por shadow ou por sombra. E aí você procura uma sombra que te agrade aí mais e coloque embaixo, ó. Vou fazer esse ajuste aqui para ela ficar certinha, ó. Que aí dá a impressão que a latinha foi cortada mesmo. Tá vendo? Então já fica um efeito bem legal aqui embaixo. E eu poderia agora vir aqui nos upload e colocar outra tampinha, tá? Fazer esse ajuste aqui. Ó, a mesma coisa, eu tô ajustando aqui. E eu já poderia vir aqui. Acho que eu vou até rotacionar um pouquinho. E fazer aqui em cima, ó, tá? Então aqui eu já pego mais ou menos dessa forma aqui. Vou fazer mais um ajuste aqui. Acho que precisava colocar um pouquinho mais para cima. E olha que legal. A gente já dividiu a lata aqui em duas partes, tá? Inclusive, se você quiser, você pode dividir em mais partes. Eu já vou selecionar essa parte aqui e vou agrupar. Então, eu já tenho mais uma parte da latinha. Poderia até dar uma encurvada aqui na latinha se eu quiser. E agora só vai me faltar fazer a parte de cima da latinha aqui que ficou faltando, tá? Que seria mais ou menos aqui, ó, da parte da latinha, tá? E aí a gente pode vir aqui nos elementos e colocar esse elemento de sombra. Fica tranquilo, tá, gente? Tem bastante efeito de sombra. Se você não usa o Canva Pro, por exemplo, não tem problema algum, tá? Vou jogar isso aqui pra cima, para deixar esse aqui um pouco para baixo dele. Camadas, trazer à frente, ó, para ficar um efeito mais legalzinho. E vou agrupar, tá? Dessa forma aqui, ó, a gente já consegue, ó, como se a lata tivesse sido cortada. Tá vendo? A gente já obtém aqui um efeito bem legal, um efeito maneiro mesmo, tá? E a partir daqui a gente já consegue escolher um fundo. Pra gente vir aqui nos fundos sugeridos mesmo. E tá vendo aqui algum fundo que fica mais legal. Inclusive dá pra fazer um gradiente aqui, ó. Um degradê, tá? E mudar a posição do degradê aqui se vocês quiserem, tá? Então aqui a gente já obtém aqui uma parte da latinha cortada, tá? E para essa arte ficar um pouquinho mais legal, dependendo aqui, a gente pode colocar outros elementos, ó. Então eu já pensei em colocar, por exemplo, uma folhinha aqui em cima, ó, para dar um efeito mesmo. Se eu diminuir esse tamanho aqui, ó, para colocar alguma coisa nesse sentido, ó. Uma folhinha aqui. A gente pode jogar ela aqui embaixo também. Deixa eu girar ela, vamos ver se fica mais interessante. Vou colocar ela aqui no cantinho, ó, que daí dá uma impressão que tem a folhinha ali. Poderia também pegar essa laranja aqui mesmo e jogar ela de canto aqui, ó. E posso até colocar um desfoque, tá? Para deixar um efeito um pouco diferente, ó. Colocar um desfoque ali. De repente eu poderia colocar essa laranja aqui atrás também. Vou enviar para trás, ó. Ó que legal. Aqui, deixa eu ver se fica legal a gente colocar ela mais uma vez. Aqui em cima, de repente, ó. Dá pra gente ir brincando, né? Fazendo vários efeitos. Não gostei dela aqui, eu vou tirar e vou deixar essas duas imagens aqui mesmo, tá? Outra coisa, gente, que a gente não pode esquecer é da sombra. Então a gente vem aqui nos elementos e procura por shadow ou por sombras. E procurem uma sombra, ó,
seja mais ou menos parecido com a latinha, tá? Então vai ter várias sombras aqui, vocês podem utilizar alguma que é gratuita mesmo. Mas se for interessante para vocês, pode pegar do Pro, tá? Se você for assinante do Canva Pro. Ó, vou jogar aqui. Dá uma rotacionada. Por que que é legal fazer isso aqui? Senão a latinha fica independente aqui, fica alguma coisa muito estranha, né? E depois que vocês fizerem isso daqui, vocês podem jogar efeitos de luz, ó. Então, por exemplo, ó, degradê aqui, ó. Esse aqui eu não gostei, não. Mas vou pegar um efeito de luz, ó. Vou jogar aqui, vou diminuir a transparência. Vou pegar esse mesmo efeito de luz, daí Ctrl C, Ctrl V, ó. E vou jogar aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V, ó. Dá alguns efeitos de luz. E aí a gente já chega num efeito aqui bem interessante, tá? Dá pra vocês ir brincando, colocando mais efeitos, ó. Se quiser colocar alguma coisa na latinha, ó. Vou jogar aqui, vai ficar um laranjadinho mais forte, ó. Colocar aqui nesse cantinho, ó, tá vendo? Que eu achei que ficou muito forte. Vamos diminuir a transparência, aumentar um pouquinho aqui, tá? E se vocês quiserem implementar ainda mais, procurem por esse elemento aqui, ó. Splash. Vocês vão achar, ó. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa legal aqui. Efeitos bem legais pra colocar aqui na latinha, tá? A gente pode ir testando, tá? Se a gente não achar nada muito legal, a gente vai testando aqui pra ver o que acha, tá? Ó, eu vou pegar esse efeito splash aqui, ó, que eu achei bem legal. E vou fazer uma brincadeira. Eu vou pegar ele aqui e vou duplicar. E vou deixar ele exatamente aqui dessa forma. E eu vou jogar ele para baixo, ó. Camada, enviar para trás, ó. Aí ele vai ficar atrás e esse daqui vai ficar na frente. E eu posso vir aqui no editar fotos, por exemplo, e ver algum filtro, ó. Deixa eu ver se tem algum filtro aqui interessante. Não, aqui parece que não. Mas de repente eu posso vir nesse dual tone aqui, ó. E achar um laranja, ó. Tá vendo? Jogar um efeito mais alaranjado, ó. E mais o amarelo um pouquinho mais pro laranja, ó. Dá pra gente jogar esse filtro aqui e fica um splash bem legal. Aí eu posso clicar com o botão direito, copiar a formatação e jogar nesse de baixo, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Deixa eu mostrar nas camadas aqui. Aquele splash, como ele ficou muito lá embaixo, eu vou jogar ele pra cima. Só pra gente copiar a formatação, ó, e jogar nele. Agora eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em camadas. Posso enviar ele pra trás, ó. Que daí quando eu faço isso, eu tô ajustando aqui, né? Inclusive aqui, ó, se eu quiser que ele fique atrás, ó, posso diminuir e fazer o mesmo esquema, ó. Deixa aqui certinho, aumento o tamanho aqui, ó, tá chegando no tamanho certo, diminuo o tamanho aqui, vem aqui nas camadas e envio para trás, ó. Então a gente faz um jogo, ó, é como se ele tivesse vindo por trás, ó. Aí o splash veio para frente e aqui no final ele foi para trás ainda. E a latinha continuou cortada, tá? Então aqui você consegue ir trabalhando bem essa imagem aqui e deixar aí da forma que vocês achar melhor ou testar com outros elementos, tá? Então vocês vão testando aí. Se quiserem testar com outros efeitos aqui, pode testar também, é interessante, tá? E também se vocês quiserem usarem mais sombras, tá? Vem aqui no
o Shadow, né? E pode ir procurando, tá vendo? Você consegue achar elementos. Deixa eu rotacionar ele aqui, ó. Que vai complementando, tá? São várias sombras. Tem vários efeitos, ó. Deixa eu virar isso daqui, de repente, isso aqui, se eu inverter, fica mais interessante, ó. Olha lá, que já com um efeito mais legal, tá? E aqui a gente já tem uma arte pronta, tá? E vocês poderiam fazer isso aí com qualquer latinha, qualquer objeto. É só seguir esses parâmetros aqui da aula que eu tenho certeza que vocês vão chegar num resultado bem legal, tá bom?